resolvia esse comando e perguntou ao pai: quanto tempo lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Muitas das vezes tem lançado ao fogo e na água para destruir. Mas tu podes fazer alguma coisa? Tem compaixão de nós? Ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Pode se aceitar em nome de Jesus. Palavra bem conhecida da igreja. Coloca para o senhor aqui nesse texto de Marcos, capítulo 9. O texto começa dizendo que Jesus, Pedro, Tiago e João vão subir ao monte, para o monte da transfiguração. Mas a palavra diz que os outros discípulos ficaram sobre a cidade. O interessante é que o texto começa narrando dizendo que quando Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, você conhece bem, a palavra diz que Jesus ali ele vai transformar o seu corpo em glória. O texto bíblico diz que vai aparecer Moisés e Elias do lado de Jesus. A palavra diz que Pedro vai olhar e vai dizer: possamos fazer tenda para o Senhor. Isso aqui é uma simbologia, como todos dizem. Moisés simbolizando a lei, Elias o profeta e Cristo a graça. Mas só que se você for ver isso aqui, tem uma grande simbologia, sabe por quê? Porque não adianta a gente querer ser algo na presença de Deus se não tiver esses três componentes com a gente. A lei de Deus, ser usado como profeta de Deus e ter a graça de Deus. Mas só que você vai ver que hoje em dia, ao contrário, tem pessoa que é usada como profeta, mas não obedece à lei de Deus. Pessoas que você vai ver, muitas vezes ela pode até obedecer à lei de Deus, mas não tem nada com a graça de Deus. E sendo isso, você vai ver que uma pessoa que não tem a graça, obviamente, ela não vai ter a lei e nem os profetas como crer no Senhor. Ou seja, uma pessoa incrédula, uma pessoa que tem uma incredulidade. O que é uma incredulidade? É uma pessoa que não tem fé. Uma pessoa que não tem fé para crer naquilo que o Cristo faz. O interessante é que Jesus, quando ele fala simbologia, Pedro, naquele momento de glória, ele vai dizer: vou fazer tendas para o Senhor. Coisa boa é quando a gente está na presença de Deus e tudo está mil maravilhas. Mas logo você vai ver que Jesus vai mudar o cenário. Sabe por quê? Porque o texto diz que na cidade ficaram os discípulos. E os discípulos ficando sobre a cidade, o texto vai começar a narrar dizendo que o pai leva o seu filho para que os discípulos possam expulsar o espírito que estava no seu filho. Que espírito é esse? Espírito de mundo. E o texto diz que agora os discípulos não podendo expulsar, a Bíblia vai dizer também que os escribas e os fariseus também não conseguiram expulsar o espírito de mundo. Mas sabe qual é interessante nesse começo do texto? Você vai ver que em nenhum momento o menino está sendo manifestado pelo Espírito. É apenas o pai dizendo para os discípulos e para os escribas que o menino tem um espírito de mudo. Mas só que você vai ver que o texto diz que agora se levanta uma grande discussão na cidade. Por quê? Porque os discípulos não conseguem expulsar e muito menos os escribas e os fariseus. O interessante é que eu quero entender que essa discussão possa ser dessa forma, sabe por quê? Porque quando a gente leva os nossos problemas para alguém e as pessoas verem ali que ela não consegue resolver, logo vai achar que a gente está maluco, porque vai dizer, está procurando coisa aonde não tem. E por que os discípulos poderiam falar isso? Porque em nenhum momento o Espírito tinha manifestado sobre a criança. Então você vai ver que muitas das vezes é assim. As pessoas olham para a gente, quando a gente cita os nossos problemas, vai dizer que a gente está causando problema onde não tem. Mas eu vim te dizer algo de Deus. Quem sabe do seu problema é você. Quem vive dentro da sua casa é você. Quem sabe daquilo que você passa no dia a dia com os seus filhos é você, não é o vizinho da esquerda nem da direita. Você só apenas foi pedir uma ajuda. E as pessoas são assim. Quando ela não tem condição de te ajudar, logo vai te julgar dizendo que você está procurando coisa aonde não tem. Mas o texto aqui é muito bonito em dizer que agora Jesus vai chegar na cidade. E o texto diz que Jesus vindo, está vindo uma
uma grande multidão fazendo um alvoroço. O interessante é que a pergunta de Jesus é muito simples, vai dizer: qual é o motivo da discussão de vocês aí? O interessante é que eles vão dizer, aí o pai vai se levantar e vai dizer: a discussão é comigo. Por quê? Porque eu tenho um filho que ele tem um espírito de mudo nele, e isso me chama a atenção. Sabe qual é? Que você vai ver que Jesus fez uma pergunta e alguém teve a resposta. Eu vou repetir para você entender. Jesus, quando faz uma pergunta para você, logo ele quer uma resposta sua. Tem pessoas que ela tem medo de dar a resposta para Jesus, mas o pai sabia o problema que ele vivia em casa, e ele sabia o que ele tinha, e sabia da forma que ele tinha criado o filho, e sabia a forma que ele estava vivendo naquela ocasião. Então logo o pai vai dizer que o problema de todo o alvoroço é ele. Ou seja, eu vou te dizer nessa noite: será que a gente teria coragem de, no meio de uma multidão, dizer que o problema da situação seria nós? Mas o pai sabe o que ele está vivendo, logo ele apresenta o problema dizendo que era ele. E sabe o que me chama a atenção? Que Jesus agora vai falar com o pai: traz o menino aqui. E sabe qual é interessante? Aí o texto começa a dizer que o Espírito logo se incorporou no menino e ele caiu espumando pela boca. Ou seja, uma vez que Jesus chama alguém, uma vez que você apresenta o problema para Jesus, se o inimigo estiver oculto, logo ele vai ter que se apresentar. Eu vou repetir para você dar um glória. Eu sei que é terça-feira, mas se você veio para dar glória, você precisa entender isso. Uma vez que você apresenta o seu problema para Jesus, se for demônio, ele vai ter que se apresentar na hora. Sabe o que me chama a atenção? Hoje em dia as pessoas normalizam tudo, mas só que o texto aqui me dá muita característica da forma que o inimigo trabalha. Sabe por quê? E Jesus vai perguntar para o pai do menino, dizer: há quanto tempo seu filho está assim? E o texto você vai ver, alguma epígrafe de algumas bíblias vai dizer: um jovem no látigo. Ou seja, um menino endemoniado. Nunca vai dizer que é uma criança. Ou seja, então o texto já está dando a luz que o pai vai dizer desde a infância. Ou seja, então o pai está dizendo que desde a infância o menino está com espírito de mudo. E isso aqui me chama muita atenção. Sabe qual é? Hoje em dia o que mais as pessoas fazem é olhar uma para outra e parar de se falar. Ou seja, isso aqui é um espírito que o inimigo coloca de mudo, de umas pessoas não falaram uma com as outras e viraram o rosto para uma para as outras. Isso aqui é uma grande atuação do inimigo. Sabe por quê? Porque o pai está dizendo que é um espírito de mudo que calou a boca do seu filho. E o pai estava olhando e dizendo assim: eu sei que desde a infância eu criei ele nunca foi mudo comigo, ele sempre falou comigo. Ou seja, os pais hoje em dia deviam ter um alerta quando perde a comunicação com seus filhos. Sabe por quê? Porque acha normal, vai dizer: está crescendo, está ficando rebelde. Lógico que não, independente do caminho que ele tome. Mas se o pai e a mãe não tiver uma comunicação com o seu filho, logo está deixando o inimigo manifestar na sua casa. E sabe qual é interessante? O pai ainda vai chegar a dizer, muitas das vezes o espírito entra nele e joga ele no fogo e na água para tentar destruir. Algumas bíblias dizem tentar se matar. Ou seja, e por que não ter alusão dizer que é o demônio tentando tirar a vida do menino e o pai não deixando? Eu vou repetir para você ter um alerta nisso. Sabe por quê? Porque hoje em dia se fala muito em suicídio. Eu creio que uma pessoa em sã consciência não vai tirar a sua vida, porque o pai próprio está narrando o texto dizendo que o espírito entra no menino e joga ele no fogo e na água para destruir, para se matar. Ou por que não dizer em Marcos capítulo 5, quando Jesus chega em Gadara, o texto bíblico diz que tem um homem que nem os aguilhões conseguem prender ele, nem dentro do sepulcro, porque ele foge. Mas o texto diz que ele vai saltando em monte em monte e pega pedras e começa a ferir o seu corpo. Ou seja, isso aqui é marcas do inimigo sobre a vida de uma pessoa. Hoje em dia as pessoas normalizam, falando: não, é uma fase, vai passar. Mas eu vim te dizer, irmão, a gente está conformado com muita coisa, mas se você olhar como o pai disse, se for demônio vai ter que se manifestar para bater retirada. Sabe por quê? Muitas das vezes o inimigo entra na casa da pessoa e a pessoa fica
caiu no conformismo achando que é normal, que é fácil. Mas eu vim te dizer nessa noite, se for demônio, ele vai se manifestar para bater retirada daquele lugar. Eu vim te dizer nessa noite, aonde Jesus chega, o inimigo ele não consegue ficar parado. Logo ele se apresenta, porque o próprio texto de Gadara diz que quando Jesus chega em Gadara, esse demônio que se furava com pedra, o texto diz que ele já vai clamando, dizendo: já vieste me perturbar, filho de Deus. Ou seja, até o inimigo reconhece que Jesus é maior que ele. Ou seja, até o inimigo reconhece aonde Jesus chega, ele tem que ir embora e bater retirada. E eu vim te dizer nessa noite, está na hora de você convidar Jesus, fazer morada dentro da sua casa. Está na hora de você convidar Jesus, ficar habitado dentro da sua casa. Eu costumo dizer que ser usado por Deus é uma coisa e ser habitado por Deus é outra. Ser usado por Deus, o Deus te usa, você pula, rodeia e sapateia. Mas quando você é habitado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, você olha a atitude de qualquer estranho que seja na sua casa, no seu trabalho, onde seja, que você chega, você vai dizer: aí é demônio, pode ir embora, porque Jesus está com você. Por isso que eu digo, se você quer ter um dom, tem que ter o dom do discernimento. É o melhor dom que tem. É o melhor que tem. Porque você vai saber quando é Deus e quando não é. Você sabe quando é demônio e quando não é. Você sabe se é Jesus que está fazendo um processo ou não é. Hoje em dia o que falta é isso, as pessoas terem discernimento de saber se é Deus ou não é. Eu gosto desse texto porque o pai vai dizer que o filho tinha um espírito mudo. E sabe o que eu vou te dizer aqui? O próprio texto vai dizer, que o pai vai dizer: ajuda a vencer a minha incredulidade. O próprio pai nem tem fé para aquele Deus. E aí eu te pergunto, como ele sabia que era demônio? Eu vou repetir. E como ele sabia que era demônio? Eu vou mais além. A mulher cananeia, como ela sabia que a filha estava endemoniada em casa? Isso aqui é criação de pai e filho. O próprio pai e a própria mãe, se não conhecer o próprio filho, está perdido. Aleluia. Se o próprio pai e a própria mãe não sabem se é o espírito que está dentro do filho, porque, irmão, vou te dizer a verdade, ninguém quer aceitar. Porque triste é saber que o inimigo está possessando o seu filho, mas só que você tem que ter a alegria de buscar em Cristo para Cristo expulsar. Aleluia. Verdade. Hoje em dia os pais normalizam tudo. É fase. Minha fase era logo a mangueira, chicote nas costas. Vai passar essa fase aí. Acorda, filho. Costumava dizer: ou vai sair com o Deus, você vai pra cara. Aleluia. Porque os pais normalizam tudo. Hoje o filho faz o que faz, o pai e a mãe adula. E o pai aqui está inconformado com a situação que ele está vivendo. Por isso que ele procurou discípulos, escribas, fariseus. Mas só que quando Jesus se apresenta, ele vai dizer: a oportunidade é agora. Aleluia. E sabe qual é interessante? Que o texto próprio vai dizer, que ele vai olhar e vai dizer: o Senhor pode me ajudar? Glória. Eu gosto da humildade, sabe por quê? Porque o pai não está obrigando a Jesus a fazer nada. Está perguntando: você pode me ajudar? Tem compaixão da gente, tem misericórdia. Ou seja, era o pai dizendo que não aguentava mais viver aquela situação. E eu vou te dizer, você já orou assim? Senhor, ajuda, não aguento mais. Aleluia. Senhor, muda a história, não aguento mais. Se você não orou, está na hora de começar a orar. Porque as pessoas têm que começar a buscar em Deus, porque Ele pode mudar a situação. E o interessante é que o pai tinha tanta convicção, mas o Senhor pode. E o texto diz que o demônio está ali manifestado. E Jesus vai fazer só uma pergunta para aquele pai: você pode crer? A pergunta é simples. Ele faz uma pergunta: tem misericórdia, me ajuda. Jesus vai dizer: você pode crer? Era Jesus olhando e dizendo: o milagre depende mais de você do que de mim. Aleluia. Quem tem que começar a crer e acreditar que Jesus muda, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus batiza, que Jesus salva, ainda tem que ser você. Você quer que Jesus faz, mas você está acreditando que Ele pode ainda? Você crê que Ele cura
cura no dia de hoje? Você crê que Ele tira do monturo? Você crê que aonde Ele esteja agora, não sei o problema seu qual você vive, Jesus pode chegar lá e mudar o cenário e a história? É Jesus dizendo: não depende só de mim, quem tem que começar a crer é você a partir de hoje, porque Jesus vai liberar a palavra dizendo: tudo é possível para quem crê. Eu vou repetir: tudo é possível para quem crê. É Jesus dizendo: se você crê, qualquer momento, qualquer hora, a sua situação pode ser mudada. Se você crê, você pode mudar agora. Ou seja, se você pode sair daqui e tudo está mudado, ou seja, ou por que não dizer, é você sair daqui, tudo aquilo que estava fora do lugar, Jesus já colocou no lugar para você. Você tem que começar a acreditar, ou seja, o problema muitas das vezes, sabe qual é? É entrar na igreja, mas o culto não é. Eu já digo para minha mulher: se não for para dar glória, não for para adorar, eu nem saio de casa, sabe por quê? Ou eu vou para entregar algo para Cristo, porque eu sei que quando eu entrego no altar, Ele muda, restaura. Hoje em dia as pessoas parecem que vêm para a igreja com peso no corpo, parece que chega desanimada, carregada, mas eu vim te dizer nessa noite que todo cansaço, que toda fadiga vai bater retirada, e você vai falar como salmista: me alegrei quando eu vou à casa do Senhor. Eu vou te dizer nessa noite, está na hora de entrar na casa de Deus com propósito, de olhar para o alto céu dizendo: hoje eu vou passar por aquelas portas, vou dobrar o meu joelho e Deus vai falar comigo, nem que seja no louvor da harpa, nem que seja na oração da oportunidade, nem que seja no louvor da palavra, mas Deus vai falar comigo e eu vou sair daqui restaurado, eu vou sair mudado. Está na hora de se pôr de pé e entrar no culto com propósito, como esse pai entrou no culto no propósito, acreditando que ele poderia mudar a história. E aqui é simples. Jesus vai dizer que o menino, aí o pai vai olhar ainda e vai dizer: ajuda a vencer a minha incredulidade, a minha falta de fé. E eu analisando esse texto, eu não questiono esse pai. Se for nos dias de hoje, eu não questiono. Aleluia. Porque o que tem de profetado não existe. As pessoas entram no culto, a pessoa chega lá, põe a mão, vai dizer a sua história, foi não sei o que, e manda. Daqui 5 dias vai mudar. Recebeu muito. Ele fala. O contato tem anos já. Mas o tempo é dele. O problema é que o ser humano que não tem dele. E sabe qual é interessante? E tem pessoas que se enchem o coração de fé. E eu não tiro o mérito dela, porque tem hora que você está ali e fala: vai mudar então, eu sou ser humano, irmão. E eu acredito, vai mudar e não muda. Você conta uns 10, 20 dias, 30 e nada. É a sua fé que cobra aquele pai. É Jesus. Que ia mudar. Aí você entra no culto abatido, cabisbaixo, porque acreditou que ia mudar. Será quantas vezes aquele pai não recebeu a palavra dizendo: seu filho está curado e não estava nada? Imagina quantas vezes aquele pai pode ter chegado em casa, porque ele disse que o Espírito entrava às vezes para poder matar o filho. E o pai chega em casa cheio de fé, nada. E quando vai ver, nada mudou. Mas só que o pai libera uma palavra que mexe tudo. Ele vai dizer para Jesus: ajuda a vencer a minha incredulidade, a minha falta de fé. Era ele dizendo: Jesus, só você pode colocar fé nesse coração novamente. Só você pode me fazer ter força novamente. Só você pode me fazer voltar o primeiro amor novamente. Só você pode me fazer restaurar e ter a minha fé firmada novamente. Eu vim te dizer que Jesus foi tão misericordioso que o texto bíblico diz que Jesus vai olhar para o menino e vai dizer: espírito de surdo e mudo. Ou seja, você vai ver que o pai só tinha um diagnóstico, que era do mundo, mas só que Jesus vai dizer que tem 2, que é surdo e mudo. Ou seja, ou por que não dizer que o inimigo trabalha dessa
forma também, tem pessoas que fingem que está ouvindo, não está ouvindo nada, ou seja, é o inimigo tampando os seus ouvidos, comichões entrando nos seus ouvidos, e tem gente que não crê mais nisso, mas isso aqui eu creio até a alma, sabe por quê? Porque hoje em dia o que mais tem é pessoas que não se falam, pessoas que não dão ouvido a outra, mas só que Jesus, quando ele entra no cenário, Jesus olha para aquele pai dizendo, espírito de surdo vai embora. Era Jesus olhando e dizendo, se alguém dentro da sua casa não te ouvia, vai começar a ouvir novamente, vai começar a dar ouvido para você, sabe por quê? Porque Jesus deu a ordem dizendo que o espírito de surdo vai ter que ir embora daquele lugar, e Jesus ainda vai dizer, o de mudo também, ou seja, se alguém perdeu a comunicação com alguém dentro da sua casa, a partir de hoje foi embora, e Jesus está dizendo, está na hora de restaurar a aliança e se colocar firme novamente com a sua parentela. Eu vim te dizer nessa noite, o inimigo olhou para alguém dizendo que iria acabar com a casa, ou seja, a família iria passar o Natal, o Ano Novo todo dividido, mas eu vim liberar uma palavra, você que crê, levanta a mão. Jesus nessa noite me trouxe aqui para te dizer que toda a divisão da sua casa, toda a divisão da sua parentela caiu por terra hoje, e Jesus está dizendo que está trazendo união para toda a sua família novamente. Porque o inimigo é assim, primeiro ele quer calar todo mundo para dividir. Só que Jesus veio para restaurar. Eu encerro aqui. O texto é simples. Jesus olha a situação, sabe o que me chama a atenção? Esse é um dos milagres que eu mais gosto. Porque a multidão vê que quando Jesus expulsa o demônio, o texto vai dizer que o menino cai no chão. Aí os curiosos, morreu. Está morto. O menino está morto. E sabe o que me chama a atenção? Tem hora, irmão. Por isso que eu falo que a gente tem que ter o discernimento com o Espírito Santo. Aleluia. Por quê? Porque o pai primeiro ele teve a análise de que era um espírito. O espírito foi embora. Mas só que a análise dos carnais está morto. Só que o texto bíblico diz que o menino não estava morto. O texto bíblico diz que Jesus pega na mão do menino e coloca ele de pé. E quando eu digo que a gente tem que ter esse discernimento, tem hora também que quando Jesus opera um milagre dentro da sua família, do seu filho, você não precisa sufocar. Porque você vai dizer, é o oleiro trabalhando. Você precisa ter discernimento. Que agora está ali, o mal foi embora. Mas está caído, está prostrado, é o oleiro trabalhando. E quando o oleiro trabalha, ninguém precisa pôr a mão. Porque o texto bíblico diz que Jesus pega na mão do menino e coloca o menino de pé e começa a caminhar com o menino. Ou seja, eu vim te dizer, irmão, isso aqui é simples. Jesus vai fazer um milagre tão grande dentro da sua casa que ele vai mandar o inimigo todinho embora. E quando ele habitar dentro daquele lugar, aquele que estava afastado, Jesus vai começar a tratar com ele tete a tete e vai começar a colocar de pé e caminhar passo a passo com ele. É como Jesus fez com esse menino. Eu vim te dizer nessa noite, irmão, algo muito simples no seu coração. Você tem que ter o discernimento que quando é Jesus que está trabalhando, e quando é Jesus que está trabalhando, você fala, deixa na olaria que ele vai pôr de pé novamente. Aí você olha para mim assim e fala assim, e agora, como faz isso aí acontecer na minha casa? Jesus vai dizer no final do texto, é só com jejum? Tem casca de demônio que só sai com jejum? Olha para o Senhor e fala, está orando? Está jejuando? Só vai embora assim. Jesus disse, tem casca que só vai sair com jejum? Aleluia. A receita é essa. Eu quero viver um milagre, eu quero que todo mundo vá embora. O inimigo vai embora. Mas se não estiver orando em nem, como vai? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia.